Então, em 2015, a gente elencou algumas das nossas melhores oportunidades e passou a investir de uma forma mais sistemática, dentro de um planejamento de longo prazo até 2026, nessas modalidades. Em algumas delas, o resultado que a gente está esperando lá na ponta em 2026 é, de fato, ser competitivo a ponto de estar disputando uma medalha. Pedro Cavazzoni, seja muito bem-vindo ao Esporte Executivo. Ele é CEO da Confederação Brasileira de Desportos na Neve. E se durante algum tempo as pessoas imaginavam que esse trabalho não existia, eu acho que isso não acontece mais. O trabalho é bem feito e admirado. Seja muito bem-vindo ao Esporte Executivo, Pedro. Muito obrigado, Vinícius. Te agradeço demais o convite. Apesar de estarmos às vésperas dos Jogos de Verão, a gente está muito pertinho dos de inverno também e aproveita esse friozinho aqui no Brasil para conversar um pouquinho mais do que os esportes de neve, como eles estão se desenvolvendo e o que está acontecendo dentro dos esportes de neve do Brasil nos últimos anos. Para a gente entrar no clima, Pedro, o primeiro ponto que eu queria tratar contigo é falar de governança. Eu tenho visto nos últimos anos alguns movimentos importantes de vocês nesse sentido. E de novo, assim, eu não acho que seja a hora de a gente falar mas, poxa, esportes na neve é pequeno, não é, o ponto não é esse. O ponto é seriedade no esporte. E eu gosto de levar isso sempre muito a sério. Eu queria que você trouxesse um pouco do que vocês têm feito e dos resultados que vocês têm alcançado nesse sentido, né? Não, acho que é um excelente ponto, Vinícius, e para mim é um dos pontos mais importantes que existem para qualquer organização, né? Governança corporativa está aí no mundo desde a década de 60. No esporte ela começou a virar mainstreaming, vamos dizer assim, nesses últimos anos só, mas para a gente aqui dentro da CBDN ela é um ponto super importante e a fundação da organização desde o seu começo, né? Para a gente a governança é de fato o alicerce de uma organização. Se você tem um alicerce sólido, a organização vai ser saudável. Se você tem um alicerce capenga, a chance de ter problemas no futuro é muito grande, né? Então a CBDN sempre foi uma entusiasta bastante grande dessa área de governança. Só para ilustrar, né, a gente, por exemplo, publica o balanço em jornal há mais de 20 anos, só para dar uma ideia, né, de quando não era obrigatório, não tinha nenhuma regra, não tinha nada, mas a gente simplesmente achava que essa era uma forma de entregar informação, de prestar contas aos nossos stakeholders dentro dos meios que eram possíveis naquele momento, né? Isso tem muito a ver com as pessoas que estão envolvidas na CBDN, né? O fundador da CBDN, o Sr. Domingos Job, é um grande empresário, o presidente depois dele, o Stefano Arnold também, né? Empresário de empresas de capital aberto, gente que respira a governança, gente que está acostumado e acha importante prestar contas aos seus stakeholders, né? Isso foi se embrenhando na cultura da organização, de tal forma que tudo que a gente faz hoje visando os melhores princípios de governança, de transparência, de integridade. E acho que, né, a gente, além de fazer a nossa lição de casa, a gente é tão entusiasta do tema que a gente está tentando ajudar que o esporte brasileiro como um todo também se desenvolva nessa área, né? Em 2014, a gente se juntou com a Confederação Brasileira de Rugby, Comitê Paralímpico do Brasil. Começou um movimento de, poxa, a gente podia, né, ajudar o Brasil a melhorar a governança no esporte. Esse movimento encontrou Atletas pelo Brasil, o Pacto pelo Esporte, que estavam se formando naquele momento, e mais o Instituto Ethos, né, depois mais o Comitê Olímpico do Brasil, e esse foi o início embrionário do Rate Integra, que hoje está sendo, né, mais conhecido como uma ferramenta independente de avaliação de governança, mas a gente participou desde da concepção, da criação, do modelo. Enfim, a gente, de fato, é muito entusiasta disso e realmente acredita que a governança faz diferença para uma organização. Ela por si só não dá resultado, mas sim, sem ela a chance de dar problema é muito grande. E tem um outro fator, você me corrija se eu estiver equivocado. Quando a gente fala de entidades esportivas muito expostas, então elas podem ser enormes, você vai falar, mas financeiramente entra muito dinheiro e tal. Para as entidades, me desculpe, não é julgamento, mas de menor porte ou menor exposição, essa questão da governança ela é ainda mais fundamental na busca e na conversa com possíveis parceiros, não é? Porque na grande, o pessoal fala, não, mas aí entra muito dinheiro, tem um monte de parceiro. Nas menores, isso precisa ser ainda mais ajustado. Não é aquela coisa, não, vamos fazer escondido, pelo contrário. Precisa ser ainda mais ajustado, porque se você tem uma entidade com menor exposição e completamente atrapalhada, quem é que vai querer ser parceiro?
Você tem toda a razão. No fundo, governança, integridade, isso traz credibilidade, né? E quanto menor você é, mais credibilidade você precisa para alguém querer fazer qualquer coisa contigo pelo próprio tamanho, né? Você tem toda a razão na análise. Quando você é muito maior e, vamos dizer assim, o seu business é tão atrativo a ponto de mesmo você deslizando de vez em quando alguém está interessado em você, está interessado em fazer negócios com você, a dinâmica é um pouco outra, né? A gente fala que aqui que não basta ser honesto, você tem que parecer honesto Opa! também. E isso faz muita diferença para uma organização pequena. Essa história de ser e parecer é sensacional. Eu estudo e trabalho com reputação no esporte. E é isso, não basta ser, é preciso parecer também. Isso é muito importante. Vocês são filiados ao COB e ao Comitê Paralímpico Brasileiro também. Qual é o desafio que vocês encontram em emplacar as pautas de vocês? Porque imagino que sejam pautas semelhantes, mas que têm uma peculiaridade, né? Qual é o desafio de vocês falarem sobre o universo específico dos esportes praticados na neve? Eu poderia te dar um monte de desculpas tristes aqui, né? Contar uma história difícil, chorar um pouco, dizer que, né, pô, cara, a gente não Cantar entendeu. Let It Go e ir embora, né? Falar, cara, tudo é muito difícil, tudo é muito sofrido, tudo é muito complicado, mas não é a resposta que eu vou te dar. Na verdade, a gente aqui na CBDN já entendeu que essa é a realidade, a gente entende o porquê ela é assim, a gente entende que o Brasil é um país predominantemente de verão, o interesse vai ser por alguns determinados esportes, né, de verão, e ao invés de ficar, né, só nos lamentando, na verdade o que nós temos feito é procurado outros modelos, procurado entender cada vez mais o nosso público-alvo, entender por onde eles gostariam de se comunicar e tentar se comunicar com eles da melhor forma possível, via as ferramentas que fazem sentido, via quem realmente atinge as pessoas que se interessam por esportes de neve no Brasil, seja através dos nossos próprios canais. Então, né, a gente tem feito um trabalho importante de cultivar a nossa comunidade dentro dos nossos canais, onde a gente, né, consegue publicar e consegue expor informações que muitas vezes não vão ser de interesse da grande mídia, o que é, vamos dizer, a coisa, o beabá, o arroz com feijão do esporte, que interessa a grande mídia, interessa a grande mídia, a gente consegue essa exposição, né? Muito próximo dos Jogos Olímpicos, sempre aumenta o interesse consideravelmente, mas mais do que isso, a gente, de fato, buscou entender nos últimos anos quem são as pessoas que mais se interessam, ou seja, quem é nosso público recorrente, e para essas pessoas que a gente está tentando falar a maior parte do tempo. Então, com elas que nós vamos nos comunicar, então a linguagem está ajustada para isso, os canais estão ajustados para isso. Né? A nossa conversa aqui, por exemplo, para a gente é fantástica, não só porque o programa é um programa que contribui muito para o desenvolvimento do esporte do Brasil, mas porque o nosso público-alvo é um público que tramita em canais de negócios, que tramitam, né, que entendem essa linguagem, que se interessam por temas além do resultado esportivo, que querem saber a saúde da organização, que querem saber da governança, que querem saber e entendem um pouco mais de outros temas, outras áreas. Então, assim, a gente, obviamente, em alguns momentos, a gente, inclusive, deixa de disputar esses espaços com os esportes mais tradicionais para focar esforços, focar energia, focar investimento nos espaços que a gente entende que são mais eficientes para a nossa realidade. E aí o mais eficiente no nosso caso já está bem claro que não é do volume, né? Não é atingir 1 bilhão de pessoas e muito mais tentar alcançar as pessoas que realmente se interessam pelos nossos esportes, pelas nossas atividades. Isso vai muito em linha com a gente não fala só de esporte na CBDN, né? Como a gente acaba, os nossos esportes têm uma característica muito diferenciada de vários esportes olímpicos, né? A gente é também uma atividade de lazer, né? As pessoas viajam, as pessoas vão praticar, vão andar de esqui, de snowboard por lazer. Então a gente não pode se furtar, se a gente, aqui dentro a gente entende que, né, o nosso propósito é servir as modalidades e os amantes, os interessados de neve. Servir as modalidades é gerindo bem elas, tendo boa governança, tendo transparência, aplicando bem os recursos. E servir os amantes interessados a pirâmide inteira, desde o cara que vai, né, ser atleta, alto rendimento, preparar ele para os Jogos Olímpicos, até o cara que quer conhecer um pouco as modalidades de neve, que aí Talvez vai a própria viajar pelas pessoa que nem primeiras vezes. cogite conhecer e passe a querer. Porque vocês também têm essa capacidade de despertar, né, o interesse que nem sonhava. Veja, não é algo popular. E às vezes vocês encontram alguma criança, algum jovem que olha para isso e fala: caramba, nunca tinha pensado nisso, por que não? Esse também é um desafio, né? Total, não, com certeza. E acho que a ausência de locais de prática torna esse desafio, né, dentro do Brasil, torna o desafio ainda mais complexo.
Mas a gente vai justamente, né, traçando essas ações e tentando falar com um público mais amplo, no sentido, né, de que se interessa pela neve, justamente para isso, para pegar o cara, desde o cara que começou a praticar ali, e falar, olha, se você quiser, para começar a fazer o esporte formalizado, olha, tem uma clínica aqui para você aprender, tem, né, um training camp aqui que você pode participar também. Depois você vai fazer as suas primeiras competições, e a gente vai, né, servindo essa pessoa ao longo de toda a sua participação nos esportes de neve, independente de que nível ele pare, né? Independente se ele vai realmente virar um atleta ou se ele vai ser um entusiasta, um apaixonado, porque no fundo a gente entende que esse cara depois é um replicador, né, um multiplicador do interesse pelos esportes de neve, mesmo que ele não seja um super atleta olímpico, paralímpico, né, que ele simplesmente só goste de ir para a montanha, só goste de estar na neve praticando atividade física, praticando uma atividade esportiva, para a gente já tem um resultado muito válido, né? Falando em audiência, nas últimas edições dos Jogos de Neve, o brasileiro tem se interessado mais por esses esportes. Eu me recordo, e me desculpe porque eu não sou um especialista, mas o tal do curling, há 2 jogos atrás, foi uma febre. Eu lembro que todo mundo assistiu o curling desesperadamente, uma audiência. O quanto que isso também pode, de alguma forma, despertar não só interesse nos jovens, mas bater na porta assim, de possíveis parceiros, de mídia, das redes sociais, falar com o Facebook. Olha aqui, olha como no Brasil existe essa possibilidade. Porque tem um ponto, Pedro, não sei se você concorda comigo ou não, e tudo bem se não concordar, que é você também saber desenvolver a demanda, você fazer a fabricação da demanda. A Apple é ótima nisso, né? Embora eu não seja um cliente, eu sei que a Apple é muito boa nisso, mas como é que você faz crescer, faz aparecer uma demanda para algo que não existe? É um dos seus desafios, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você tem toda a razão, né? Tanto no lado do interesse do brasileiro, a gente tem algumas pesquisas e um pouco de percepção que é meio aquela história de você gosta do que você não tem, sabe? Porque a grama do vizinho é mais verdinha, você Ou a gosta neve do vizinho é melhor. a neve do vizinho é mais fofinha, né? Você quer ter o que você não tem. Porque, de fato, se você olhar algumas das audiências dos Jogos Olímpicos de Inverno no Brasil, elas surpreendem a todo mundo que tem acesso a esses dados. O Brasil tem, inclusive, algumas das maiores audiências dos últimos Jogos da Coreia, de Pyeongchang. Algumas das maiores audiências das provas de neve, por exemplo, foram no Brasil. E aí o pessoal né, da televisão internacional, da Federação Internacional chega para a gente, mas como assim? Né, o Brasil foi o segundo em audiência atrás dos Estados Unidos, como é que pode? E a gente, um pouco da explicação, a gente acha que passa por isso, né, é um encantamento pelo que você não conhece, pelo que você não tem usualmente. Né? Conforme aquilo vai ficando usual, você vai perdendo um pouco desse encantamento. Então, o negócio de aparecer uma vez a cada 4 anos gera um encantamento muito grande das pessoas. Do outro lado, a gente se sente, né, parte da nossa obrigação, das nossas atividades, justamente tentar fazer com que as pessoas não só vejam a cada 4 anos, mas que elas se interessem por aquilo e acompanhem de uma forma um pouco mais frequente. Né? A gente, por exemplo, por 8 anos, de 2011 a 2018, a gente teve uma parceria muito legal com o Grupo Globo, onde a gente comprava uma série de direitos de eventos de neve, mesmo que não tinham brasileiros. A gente comprava as melhores Copas do Mundo, os melhores campeonatos mundiais. A gente chegou a ter anos com pacotes de 100, 120, 150 eventos, em que a gente entregava para a Globo, ajudava, né, com os comentaristas, eles obviamente traziam toda a expertise deles, né, de narração, de produção do negócio. A gente entregava um comentarista ainda, e a gente passou assim 8 anos em que toda manhã, se você pegasse sexta, sábado e domingo no Sport TV 3, toda manhã estava rolando uma coisa de neve ao vivo. E isso foi uma iniciativa da CBDN em parceria com o Grupo Globo para tentar justamente criar um pouco dessa demanda, criar um pouco desse conhecimento e reconhecimento. Foi um projeto super legal, né? A audiência foi aumentando ao longo do tempo, né? Que prova que se você insistir um pouquinho, você consegue, né, realmente criar uma demanda. Regularidade, né? Regularidade, frequência, regularidade, o volume que você consegue, né, colocar na TV todo ano, tal. Você percebe que as pessoas vão gostando, né? Ela percebe que no outro fim de semana tem de novo, no outro ano tem de novo. Isso foi gerando, com certeza, espectadores e consumidores mais frequentes para os esportes de neve. E para a gente esse é um pouco do trabalho do dia a dia mesmo, né? E sempre, obviamente, aterrissando para a realidade de números, né? Vamos dizer assim, a realidade do volume do que pode ser alcançado dentro de esportes de neve no Brasil. Mas tem aquela história,
de que o brasileiro não gosta de ver esporte, o brasileiro gosta de ver o brasileiro ganhando. Né? Tem essa máxima. Tem até alguns estudos acadêmicos em relação a isso, que de fato o brasileiro se empolga mais quando tem um brasileiro competindo. E me parece, estava lendo sobre, que nos próximos jogos a gente tem brasileiro disputando efetivamente medalhas nos jogos de inverno. Isso também pode ser um marco, né? Ter um brasileiro disputando de fato, porque uma coisa é participar, outra coisa é ser favorito a beliscar alguma medalha. Eu acho que quando você olha o esporte, né, como ele está organizado hoje, obviamente você tem, né, uma base de pessoas participando, que, né, move muita coisa, na verdade, né, porque move todo um sistema por trás, se classificar para os jogos e tudo mais, e você tem um topo, uma elite da modalidade, a elite da elite, vamos dizer assim, né, porque obviamente um cara que está nos jogos, ele é a elite do esporte de qualquer forma, mas você tem um espaço que é a elite da elite, que são as pessoas realmente competitivas, são os caras que viram ídolos, que viram conhecidos, que transcendem muitas vezes seu país, transcendem o gosto por uma determinada modalidade. E a CBDN vem fazendo um trabalho muito consistente e muito constante, muito pé no chão, muito um passo de cada vez, um planejamento de longo prazo. A gente sabe que algumas das nossas modalidades, por exemplo, nós começamos do 0 a menos de 10 anos. Então, né, a hora que você fala, pô, de repente você tem um atleta competitivo nos jogos, em 12, 16 anos, é uma coisa que pouca gente vai parar para fazer essa análise, mas é uma coisa muito fora da caixinha, uma coisa muito difícil de acontecer. Né? Você tem aí esportes em que o Brasil tem participação, a primeira praticante no Brasil foi há 100 anos atrás, e mesmo assim tem muita dificuldade de conquistar uma medalha, de ser competitivo de fato, né? Dentro daquele ambiente, dentro daquele evento. Então, assim, a gente selecionou, né, em 2015, a gente lançou um novo modelo nosso de planejamento estratégico. A gente tem, só para te dar uma ideia, a gente tem 7 esportes olímpicos, 4 esportes paralímpicos sob nossa gestão. Cada um desses esportes se divide em várias provas, tipo o atletismo, que você tem a prova de arremesso, prova de curta distância, longa distância, salto com vara, etc. Os nossos esportes, por exemplo, se dividem em provas que são muito diferentes entre elas. O snowboard, por exemplo, tem 5 provas olímpicas, mas um atleta de snowboard só faz uma delas, ele não faz as 5 provas olímpicas. Então, assim, o portfólio de oportunidades ou de possibilidades de classificação para jogos na CBDN é demasiadamente grande e, obviamente, um país tropical não tem como investir em tudo isso. Inclusive, poucos países até fazem, né, tipo Estados Unidos, Rússia, China, e são pouquíssimos os países que estão presentes na maioria dessas provas e modalidades. Então, em 2015, a gente elencou algumas das nossas melhores oportunidades e passou a investir de uma forma mais sistemática, dentro de um planejamento de longo prazo até 2026, nessas modalidades. Em algumas delas, o resultado que a gente está esperando lá na ponta em 2026 é, de fato, ser competitivo a ponto de estar disputando uma medalha. Ganhar uma medalha é uma coisa muito complexa, né? Você tem concorrentes do outro lado que estão fazendo a mesma coisa, é impossível você controlar o ambiente inteiro, mas a gente estava olhando para um horizonte aí de 11, 12 anos, e vendo que em algumas modalidades a gente pode efetivamente ser competitivos dentro desse período de tempo. Me explica uma coisa, Pedro. Desculpa te cortar, mas aqui é uma curiosidade. Um atleta brasileiro ou de um outro local amazônico, enfim, né, precisa ir embora, né, para treinar. A gente não consegue, não dá para replicar, né, fazer assim. As pessoas, não, pô, você vai, faz um puxadinho, um galpãozinho, bota neve e põe para treinar. Não é isso. Né? A pessoa precisa ter uma estrutura que de fato seja condizente com o que ele está fazendo. Você está falando de alto rendimento, você não está falando de uma prática meramente divertida, né? Exato. Não, sua colocação está excelente, ainda vai dar um gancho perfeito para eu terminar minha explicação do planejamento. Essas oportunidades, melhores projetos nossos, estão ligados a modalidades que são mais viáveis de desenvolver no Brasil. O que é isso? A gente consegue replicar um pouco da modalidade. Uhum. Ou seja, para iniciar ela, para começar a desenvolver, a gente até consegue. Por exemplo, né, no caso do cross-country, do para-cross-country, a gente consegue com o roller ski praticar aqui no Brasil. Agora, você tem toda a razão que você diz, quando você quer avançar no alto rendimento, cara, não tem outro jeito a não ser praticar na neve. Claro. O esporte é de neve, né? No fim do dia, a gente, né, consegue desenvolver algumas poucas coisas aqui no Brasil, mas a prática é na neve. Uhum. E você vai ver aí que, né, os melhores atletas do mundo, os caras estão passando hoje, dependendo da modalidade, mas em média aí 150, 160, 170 dias por ano na neve. Então, assim,
se você não tiver um tempo parecido de neve, por mais que você consiga adaptar algumas coisas, para brigar pelo altíssimo rendimento, para brigar pelas primeiras posições, é inviável, né? Então, nesse Você caminho de pode ter longo tudo, se prazo... não tiver a neve, não adianta, né? Não adianta, não adianta. Por mais que a gente às vezes ache, né, que com um pouco de criatividade se resolve tudo, talvez resolva quase tudo. Algumas coisas, de fato, para se desenvolver, principalmente no esporte, você precisa dessa especificidade, né? Então, assim, a gente está caminhando nesse projeto de longo prazo. O que é muito interessante é ver que a cada etapa que a gente passa, primeiro, a gente está concretizando o que a gente esperava fazer, então o nosso planejamento não está muito descolado da realidade. E segundo, é ver que em algumas modalidades a gente está avançando até mais rápido do que a gente imaginava, tendo atleta de fato competitivo. A gente tem hoje atletas, por exemplo, que estão começando a ser competitivos no mais alto nível do esporte internacional. Estão começando a ser competitivo em Copa do Mundo, em Campeonato Mundial, e obviamente a gente espera que em 2022 eles sejam competitivos. Eles vão estar lá e as pessoas vão perceber que eles são atletas de um nível muito parecido com os melhores. Eles já não estão chegando... né, uma semana atrás do primeiro colocado, eles vão estar chegando bem perto dos primeiros colocados. Então, e para a gente, assim, o que é muito legal ver é que você planeja, baseado, obviamente, em uma série de premissas e hipóteses, e depois você vai realizando para ver se aquilo é verdade ou não, né? E no nosso caso, a gente tem visto que na maioria dos projetos, o nosso plano está muito alinhado com a realidade, o que nos faz ter muita expectativa de crescimento e desenvolvimento para alguns desses projetos estratégicos. Que é isso, você também, do mesmo jeito, você não pode esperar que todo o desenvolvimento se dê no Brasil, porque a pessoa precisa da neve. Você também não pode cair no comodismo de falar assim, olha, como aqui não tem neve, não dá para fazer nada no Brasil. Porque você pode também estimular, você pode apresentar para as pessoas. Existe, e tem que ter esse bom senso, né? Porque, ok, tá claro, precisa ir para a neve para ser alto rendimento, mas quer dizer que então toda e qualquer criança que queira um dia sonhar em fazer um esporte na neve, tem que ir embora para Groenlândia, sei lá para onde... Só para conhecer, não pode. Acho que também é um trabalho de vocês nesse sentido, né? De bater na porta e falar assim, olha aqui, você pode fazer isso, olha que interessante na modalidade. É esse esforço também, né, Pedro? Não, sem dúvida, você tem toda a razão. É bem isso, né? O alto rendimento, ele demanda especificidade, ele demanda você né, você tá treinando nas condições similares ao que você vai competir, etc e tal. Mas para chegar lá, tem um caminho, né, muito longo, né? Se brincava, né? Se brincava, não, tem um estudo, né, por trás que dizia que para você mestre uma habilidade, você precisa de 10 mil horas, né? O atleta olímpico, de fato, o cara que chega lá no topo, ele precisa, na verdade, de 20 mil horas para chegar lá. Nossa. Você está falando de um caminho que uma coisa é você dominar uma habilidade, a outra é você ser o melhor do mundo naquilo. Tem mais um gap ainda, tem mais um salto super importante. Então, nesse caminho de 20 mil horas, que dá para fazer muita coisa no Brasil, dá para fazer muita coisa para estimular, para provocar, para criar esse interesse, obviamente dá. E boa parte dessas primeiras horas não são na melhor instalação do mundo, não é no melhor centro de treinamento do mundo, pode ser feito de fato. Mas os esportes no Brasil, os que não são na neve também não são. Então, alto lá. Né? Também a gente vai falar assim, então é inviável a neve porque não começa com a melhor estrutura. Vamos olhar para os outros esportes no Brasil e lembrar que as pessoas também não começam com as melhores estruturas. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o melhor exemplo disso dentro do nosso trabalho é justamente a parte de cross-country, para cross-country e biathlon, onde a gente percebeu que o roller ski ele é tão parecido com a modalidade propriamente dita. O cross-country, para quem não sabe, é tipo a maratona de neve. O cara ele vai meio que patinando ali com o esqui no pé, ele percorre até 50 quilômetros em provas olímpicas, né? E se desenvolveu um equipamento para treinar durante o verão, porque obviamente mesmo os países de inverno não tem neve 365 dias por ano, né? Então eles precisavam treinar durante o verão. E o roller ski nada mais é que um esqui menorzinho, com rodinha nas pontas, e a técnica é muito similar, é tão próxima que a Federação Internacional de Esqui diz que é a mesma coisa. Então a gente faz provas de roller ski aqui no Brasil, valem para o ranking mundial de cross country. O cara pode se classificar para os Jogos Olímpicos competindo aqui no Brasil. E obviamente a gente começou isso do zero no Brasil, então a gente tem que trazer os equipamentos, a gente tem que capacitar profissionais aqui no Brasil, tem que achar lugares para que isso possa ser feito. Mas, de novo, não é desculpa, nenhuma desculpa, pelo contrário, essas são as oportunidades que a gente tem de aproximar o esporte do brasileiro, ou seja, ao invés de ter que viajar, ele consegue iniciar um esporte de neve no Brasil a um custo muito menor do que seria ficar viajando o tempo todo para fazer isso, né? Então, assim, se você conhecer bem, estudar bem as suas oportunidades, com certeza você vai encontrar opções ali em que você consegue desenvolver
né? Você tem mais viabilidade para desenvolver algumas das modalidades, e aí a gente consegue, né, trilhar um caminho. A gente começou com um atleta de cross-country, 2 atletas de cross-country nos Jogos de 2002, e agora se a gente tem um circuito de roller ski, por exemplo, que tem mais ou menos 100 participantes por etapa. Então, né, você vai de pouquinho em pouquinho, a gente de fato consegue, né, traça um objetivo arrojado, mas mais factível, e vai buscar ele depois. Justíssimo. Vocês têm, além do enorme Eduardo Lopes, aliás, acerto de vocês levarem Duda, um profissional excepcional, vocês têm trabalhado com a Coldfield para traçar um pouco da estratégia de comunicação de vocês. E eu trabalho com eles, casa com o lançamento da nova identidade visual. Vocês estão lançando uma nova identidade visual. Se você puder me trazer um pouco desses detalhes, do porquê das cores. Existe uma busca por uma identidade mais aproximada ao brasileiro. O que está por trás dessa mudança de identidade visual, Pedro? Não, legal. Você acho que já introduziu bem os principais motivos, né? A gente, dentro da CBDN, no ciclo olímpico, a gente sempre tem trabalhado essa área de serviços, de inovação, dentro de uma certa onda aí, né? Uhum. Quando chega perto dos Jogos Olímpicos, a gente tem uma série de ações planejadas, e normalmente a gente tenta trazer alguma coisa nova, alguma coisa mais diferente, não só que chame a atenção, mas que de fato inove, que de fato atualize a CBDN frente aos interessados, sendo que a gente tem um holofote muito maior nesse período pré-jogos, né? Então a gente trouxe a Outfield para o time, né, que é uma consultoria que está se especializando e está se tornando um dos principais players aí no mercado esportivo, trabalhando com marcas, trabalhando com organizações esportivas, com startups do esporte. Estão fazendo um trabalho super legal. E o primeiro trabalho que a gente começou a desenvolver junto foi justamente esse. Bom, vamos olhar para a nossa comunicação, para a nossa identidade, o que a gente está fazendo que pode ser mais bem feito. E a primeira coisa que a gente falou, bom, a gente dá para atualizar a nossa identidade visual. A gente precisa de uma identidade, a gente acha que está legalzinho e tudo mais, mas sempre tem como melhorar. E uma das primeiras ideias e conceitos foi, olha, a gente sempre teve, né, uma imagem, uma identidade que se alinha com a parte de neve, com frio, com um certo requinte, com traços que remetem, né, a lugares de neve e tudo mais. E eles falaram, poxa, mas acho que a gente precisa de um pouquinho de Brasil também, né? No fundo, a gente é Brasil na neve, a gente é a Confederação Brasileira, né? Então a gente, por exemplo, incorporou o azul, é a cor predominante da CBDN já há diversos anos, né? A gente foi só mudando o tom de azul para atualizar ele cada vez mais, ser cada vez mais moderno. Mas a gente incorpora o amarelo agora nessa nova identidade visual, sempre de uma forma sutil, de uma forma, né, bem colocada, mas que realmente traga o azul e o amarelo para serem cores que estão sempre em destaque dentro das nossas peças visuais, dentro da nossa comunicação visual. A gente criou uma segunda camada que são marcas para cada uma das modalidades, para tentar contar a história dos esportes através dessas novas marcas. Então, cada uma das marcas tem elementos da modalidade, então elementos ultra simplificados, mas que a gente vai conseguir mostrar, falar, olha, esse aqui, né, o que você acha que são 2 traços, não são 2 traços, é exatamente o ângulo que o esqui fica quando o cara está deslizando na neve. Isso aqui não é um S, isso aqui, na verdade, é a marca no cara esquiando na montanha, ele faz, se você pegar uma foto, ele faz exatamente aquele S. Então a gente trouxe elementos da modalidade, incorporou ele numa marca que é própria do esporte, para ter como contar o que é aquele esporte de uma forma mais fácil, né? Até hoje a gente só usava o nome do esporte, é o esqui alpino. Agora o esqui alpino tem sua própria marca, ele tem um Szinho com um esqui do lado para mostrar que, lembra, é um esqui descendo fazendo S na montanha. Então, né, essa nova identidade visual busca não só trazer e se aproximar um pouco mais do brasileiro nas cores, mas também nessas histórias, né, também na explicação do que é a modalidade, tentar realmente deixar um pouco mais simples e um pouco mais direto para o brasileiro, para ele entender, porque no fundo a gente sabe que é um mundo complexo, né? Por mais que tenha um número grande de brasileiros que viajam para a neve, a parte esportiva ela tem, né, N variáveis, N disputas diferentes, N modalidades, regras, etc. Então a gente precisa de fato conseguir traduzir aquilo de uma forma que o cara que conhece um pouquinho, que já viajou, que já tem algum interesse, fala, pô, lembrei, esse aqui é o cara descendo as bandeirinhas. Esse aqui o cara faz, né, manobras radicais, ele pula fazendo, né, o esqui fica em X e ele fica rodando no ar. Então, algum elemento que de fato aproxime a modalidade de um público mais amplo e aproxime do brasileiro, principalmente daí nas cores, nas fontes, né, de trazer uma linha visual com um pouco mais de identidade brasileira também. Não, é legal porque vocês colocam a didática como parte desse processo. Isso é muito interessante.
Pedro, muito obrigado pelo papo. O papo, quando é rápido, vai embora. Eu fui olhar agora aqui como é que tá. Eu falei, deve ter uns 15 minutos, a gente já está quase meia hora conversando. Obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É o que eu sempre digo, assim, eu trago aqui quem eu admiro, quem eu vejo que tem um trabalho consistente, vocês têm. Sorte para nós, e se tiver novidade, avisa. Eu que te agradeço, Vinícius. Foi um super prazer participar com você, poder contar um pouquinho mais das modalidades de neve, do nosso trabalho, da gestão. Parabéns pelo seu trabalho também. Como eu te comentei, eu sou um fã, acompanho sempre de perto. Acho que iniciativas como a sua e pessoas que estão dispostas a realmente conhecer, a entender não só do esporte, mas das organizações, são muito positivas para o desenvolvimento do esporte brasileiro. Tá certo. Um abraço, obrigado, e obrigado a vocês também que nos acompanham até agora.